Opa, tudo bom? Meu nome é Eric Batista e eu estou aqui com meus colegas Augusto Pires e Ubi Luane Farias. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Green no cálculo de perdas por correntes parasitas. Quando o fluxo magnético varia no tempo, surge um campo elétrico induzido no interior do material condutor, conforme a lei de Faraday. Esse campo elétrico faz com que as cargas elétricas se movimentem, formando correntes fechadas chamadas de correntes parasitas, ou corrente de Foucault. Essa forma integral pode ser obtida a partir da forma diferencial da lei de Faraday, utilizando o teorema de Stokes. Nesse caso, um caso particular do teorema de Stokes, que é o teorema de Green. O nome corrente parasita não significa que ele seja um tipo diferente de corrente elétrica. Ele é uma corrente comum, mas ele recebe esse nome porque ele aparece como um efeito secundário da variação desse campo magnético. Ela é considerada indesejada por 3 motivos principais. Primeiro, porque não contribui para a função do equipamento. Segundo, porque consome parte da energia que deveria ser aproveitada. E, por final, essa energia acaba sendo dissipada em forma de calor através do efeito Joule. Isso faz com que a eficiência do sistema seja reduzida. É justamente por causa dessas perdas que, em equipamentos como transformadores ou motores, o núcleo é formado por lâminas finas, em vez de uma peça metálica que seja maciça. Assim, as correntes parasitas são reduzidas e o equipamento trabalha com uma eficiência maior. Como exemplo, vamos pensar em um transformador. A corrente que passa pelo enrolamento é a corrente que realmente nos interessa, porque é ela que cria o campo magnético que é responsável por transferir energia entre as bobinas. Mas esse campo magnético, ele também atravessa o núcleo de ferro do transformador. Como ele varia no tempo, acaba induzindo corrente dentro desse núcleo. Essa corrente são as correntes parasitas. Diferente da corrente de desenrolamento, ela não ajuda no funcionamento do transformador. Ela só dissipa energia na forma de calor e aumenta as perdas, fazendo com que a eficiência do equipamento seja diminuída. Desse modo, podemos utilizar o teorema de Green e de Faraday e combiná-los para facilitar o cálculo de correntes parasitas. Por exemplo, aqui nós podemos ver a equação de Faraday. Se a gente aplicar o teorema de Green, a gente pode transformar essa integral de linha em uma integral de área. Desse modo, a gente vai ter uma integral de linha em ambos os lados, que a gente pode simplesmente cortar e simplificar, facilitando extremamente o cálculo. O campo elétrico não varia ao longo do x, então metade da equação pode ser simplesmente zerada e ignorada. Outra aplicação e facilitando também o cálculo sobre as equações diferenciais. Outra aplicação é a questão da simetria. Na metade de cima, quando o y é maior que zero, as correntes parasitas giram em sentido anti-horário. Na metade de baixo, quando o y é menor que zero, as correntes giram no sentido oposto, horário, para produzir um campo magnético que opõe a variação externa da lei de Lenz, pela lei de Lenz. Consequentemente, o campo elétrico induzido deve ser uma função ímpar, ou antissimétrica, em relação ao centro, como, por exemplo, seria seno de x, que é um outro tipo de equação de função ímpar. Ou seja, e de x menos y é igual a menos e de x y. Isso também simplifica o cálculo. Por causa disso, a gente sabe que e de x na zero é igual a menos e de x na zero. Se a gente utilizar essas duas coisas que nós sabemos, após integrar as equações, a gente teria que de x na y seria essa equação e a gente teria um mais c. Mas porque a gente sabe que a equação é antissimétrica, a gente pode calcular e descobrir que c é igual a zero, logo facilitando o cálculo ainda mais e recebendo a equação final. Tá? Com isso, a gente tem um resultado final para a distribuição espacial do campo. A gente pode assumir um campo magnético harmônico, que é o caso de 99% dos casos de transformadores e motores elétricos. Se a gente fazer uma derivada no tempo sobre o campo, a gente obtém o cálculo que ômega b de zero, que seria a amplitude do campo magnético, vezes cosseno ômega t. Desse modo, a gente consegue, se a gente assumir que é um campo RMS, para facilitar os cálculos, a gente tem o campo elétrico instantâneo, que seria a última fórmula ali de relacionar, que é baseada em y e t como variáveis.
Mais uma coisa que é necessária para descobrir a potência dissipada pelas correntes parasitas seria a lei de Ohm local, para chegar em outras formas que o Eric vai falar. A densidade de corrente induzida é proporcional ao campo elétrico, em que sigma é a condutividade do material. Utilizando essa fórmula que a gente acabou de obter, junto com essa fórmula da densidade de corrente, a gente consegue obter essa equação, que é a densidade da corrente em relação a y. Utilizando as duas fórmulas que o Augusto mostrou para a gente, é possível combinar as equações e encontrar a densidade da potência. Ao integrar a densidade da potência sobre o volume, temos a potência dissipada total e, com isso, algumas características da corrente parasita. Com isso, conseguimos desenvolver blocos metálicos com melhor eficiência, considerando que a potência é proporcional ao cubo da largura, logo sendo mais eficiente usar lâminas finas. Então, concluindo, a física nos fornece a lei de Faraday. A lei de Faraday pode ser escrita usando o teorema de Stokes. E como esse problema acontece em uma chapa metálica, que é simplesmente um plano, a gente usa o teorema de Green em vez da fórmula geral de Stokes. Afinal, o teorema de Green é um caso particular do teorema de Stokes. E simplifica a expressão para obter o campo elétrico induzido. O teorema de Green ele foi a ferramenta de cálculo que a gente escolheu, mas para chegar nele, antes nós precisamos definir os campos vetoriais, interpretar fisicamente o rotacional do campo elétrico e equacionar a integral de linha da lei de Faraday.